Olá pessoal, aqui falando Dom Lourenço do canal Acredite Vai. Para quem é novo no canal, subscreva e deixe um like. Olá vencedores. Então, você aí do outro lado da câmera, será que estás vivendo? Ou estás apenas existindo? Sabe, muita gente acha que acordar, ir trabalhar, sair do trabalho, dormir e no outro dia fazer a mesma coisa está vivendo, mas na verdade isso é apenas existir. E quando eu digo sobre isso, não estou a falar só sobre questões de bens, não. Não me refiro diretamente a isso, porque viver para mim é ter propósito. Viver, acordar, fazer algo que está por cima dos teus sonhos. Embora seja difícil, mas ainda assim acreditar que com esforço tu consegues. Sabe, eu recuso-me a ideia de aceitar que alguns de nós estamos destinados ao fracasso, enquanto alguns estão destinados ao sucesso. Por que sempre no nosso lado tem de ter espectadores, enquanto os outros atuam? Eu recuso-me a ideia de que nós fomos feitos para o fracasso. Recuso-me a acreditar que nós teremos de sempre ser plateia dos outros, enquanto os outros brilham e vencem. Nós sempre teremos de nos conformar como pessoas de baixo padrão. Eu recuso-me a aceitar essa ideia. Então trago essa reflexão para ti também, para veres em qual lado tu se enquadras. Será que tu és dono do seu próprio show? Ou simplesmente és a plateia do show de alguém? E tu estás numa rotina padronizada de todos os dias, fazer as mesmas coisas, tu não estás vivendo. Tu apenas estás existindo. Viver é mais do que isso. Viver é ter propósito. Viver é ter objetivos. Viver é ter metas, e todos os dias, por mais simples passos que tu des, que te aproximem dos teus sonhos, ainda assim tu acreditas que um dia tu alcançarás os seus sonhos. Apesar das dificuldades, tu ainda acreditas que a cada dia tu tens de melhorar algo em ti. A cada dia tu tens de aprender algo a mais para estar mais perto dos seus objetivos do que nunca. Eu já tive momentos em que caí nesse ciclo de conformismo, mas eu me recusava a aceitar a ideia de que alguns estão destinados a viver no auge, estão destinados a viver no sucesso, e alguns simplesmente terão de ser plateias. Eu não aceitei a ideia de que o mundo tem essa desigualdade, de que uns viverão muito abaixo da média, enquanto que poucos conseguirão viver conforme eles quiserem. Ou seja, infelizmente nós estamos incutindo a ideia de que se alguém tiver a viver, né, o que a gente almeja, nós não podemos olhar para ele e nos comparar a ele, certo? Ou também sou de opinião que nós não devemos nos comparar à vida dos outros, dos que já estão lá, mas eu sou de opinião de que tu podes sim olhar para essa pessoa e ainda assim acreditar que tu também podes. Não é questão de comparação, mas é questão de inspiração, de te olhares para o teu vizinho que venceu, para olhares para o teu colega que venceu e achar que um dia, com muito trabalho, esforço e dedicação, tu podes alcançar também aquele nível. Então, quando eu estava rodeado nesse ciclo de olhar que nós temos de nos acostumar a lidar com a inferioridade, eu simplesmente me recusava a isso, de olhar outros caras com propósitos que mudaram muita gente, outros caras que ajudam as outras pessoas
Eu olhava para mim e dizia, por que eu tenho de me conformar com um pouco? Por que eu tenho de olhar para os outros com os olhos de que eles são superiores a mim? Eu me recusava a aceitar isso. Eu me recusava a aceitar a ideia de que nós estamos destinados ao fracasso, enquanto alguns estão destinados ao sucesso. Portanto, quando eu fui descobrir sobre o verdadeiro conceito de conformismo, eu decidi pegar aquela palavra e quebrá-la. E senti que isso não fazia parte de mim, eu não vou me conformar. Decidi arranjar um propósito, eu já tinha um propósito, mas decidi acreditar como se fosse algo muito próximo de mim. A partir do momento que eu comecei a acreditar que correndo atrás de meus sonhos e lutando, havia mais probabilidade de chegar perto, as coisas começaram a mudar de certa forma. Ou você arrisca ou se conforma. Isso não é apenas uma frase, é uma frase muito pesada. É muito pesada sobre a questão de que se tu realmente não tiveres a se esforçar, se tu realmente não tiveres a dobrar a sua correria, se tu realmente não tiveres a correr atrás dos seus sonhos, é porque tu já estás conformado. Infelizmente na tua cabeça virão ideias de que tu não nasceste para isso. Tu estás destinado ao fracasso. Tu estás destinado a se contentar com pouco que tu tens, né? Enquanto os outros alcançam provavelmente coisas que tu nunca terás na tua vida. Tu ainda assim vais olhar para ti e sentir que tu estás onde deverias estar. Tu estás onde tu mereces. Acho que isso é uma prisão. É uma prisão e dessa forma, por mais coisas boas que acontecem na nossa vida, dificilmente nós chegaremos a níveis que a gente traça uma parede no meio. Na nossa mente é uma limitação. Se tu colocares uma barreira entre você e os seus sonhos, barreira mental digo, porque a maior parte das vezes é a mesma mente, tu nunca conseguirás atingir os seus sonhos, tu nunca conseguirás bater o recorde e alcançar as suas metas. Então, a maior parte das vezes eu não digo que só vive quem tem condições financeiras, não é sobre isso. Por mais simples que seja a tua vida, se tu realmente tiveres objetivos e tiveres propósito, sim, tu estás a viver. Tu tiveres objetivos, metas e propósito e todos os dias lutares para cresceres, nem que for apenas 1% do que você era antes, do que você era ontem, sim, tu estás a viver. Então, se tu se esforças tanto, mesmo assim não tens metas, não tens objetivos e não corres atrás dos seus sonhos, claramente é porque alguém está a se beneficiar com o seu próprio esforço e tu estás a ajudar alguém a alcançar suas metas e seus objetivos. Todo mundo tem sonhos. Se for pra gente lutar tanto, a gente se sacrificar tanto, seja também pro nosso benefício. A vida é muito curta para se conformar. Escolhe viver. Escolhe arriscar. Escolhe tentar. Prioriza a si mesmo. Faça isso. Tu mereces. Se tu não se priorizares, não se dares a importância que tu tens, ninguém virá e te dará importância. A vida é muito curta para tu se conformares, vencedor. Não faz isso. Não se conforme. Tu estás destinado a viver a grandeza. Tu não estás destinado a ser inferiorizado. Tu também mereces. Se tu sempre mentalizares de que se tu estás num nível de vida que tu nunca almejaste, se mentalizares sempre que a culpa é dos outros, claramente tu nunca vais viver isso. Tu ainda não pegou a lógica da vida. Tu ainda não entendeu que tudo depende de si mesmo. Olha para o seu eu de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, e olha para ti agora e vê o que mudou na tua vida.
Vê, anote se houve uma evolução. Se tu cresceste mais em algo, aprendeste, por exemplo, a falar em público, aprendeste mais sobre matemática, aprendeste mais coisas, né? Ou assuntos que te sejam úteis para a tua vida. Aí sim, tu estarás a viver sobre propósito.